eu concordo contigo, tá? Muito menor. Mas antes, o favoritismo do Flamengo era muito maior. Pra mim é maior ainda. Não, mas agora eu acho que, a eliminação do Flamengo, não, senhor. a eliminação do Flamengo pro Atlético Mineiro só aumenta a pressão do Flamengo. Não, senhor. Eu discordo. Aumenta a pressão do Flamengo. Foi ruim pro Inter, tá? Foi ruim pro Inter. Claro que foi ruim. Claro. Não, claro que foi ruim. É ruim pro Inter, sim. Justamente por ser ruim pro Inter, que esse favoritismo, pra mim, aumentou. Eu vou explicar por que aumentou. Primeiro. Pessoal, os gaúchos já começam a debater esse jogo entre Flamengo e Internacional, né? E por um lado, o Flamengo caiu fora e muitos dizem que o Flamengo não tá vivendo uma boa fase, né? Só que os gaúchos fazem um alerta aí que é notável, né? Pessoal, quando o Flamengo tá pressionado, quando o Flamengo tá sendo cobrado e pelo outro lado o seu adversário também não vive um bom momento, a tendência é que o Flamengo domine o jogo, né? Quer dizer, a tendência não é nem que só domine o jogo, é domina o duelo, né? E a gente espera aí que o Flamengo faça um grande jogo, né? 2 grandes jogos e que passe, né? Avance às quartas de final da Libertadores, né? O Internacional está passando por um momento complicado, teve protesto, Roger Machado está sendo cobrado, né? Para muitos que diziam que Roger Machado era o treinador ideal para qualquer clube do futebol brasileiro, a gente está vendo outra situação completamente diferente, né? Claro, os gaúchos preocupados, né? Que vai jogar com o Flamengo, né? O time que tem o melhor elenco, o Sport se dizer joga um bom futebol, apesar não ter se classificado na Copa do Brasil, mas por um lado eles enxergam que foi até ruim para o Inter, né? O Flamengo não vai se preocupar com a Copa do Brasil, vai se preocupar só com a Libertadores, né? E os gaúchos estão passando pelo momento que não é dos melhores, né? Isso aí é um fato, né? Vamos acompanhar o vídeo aí pra gente entender. Créditos do vídeo vai para os donos da bola do Rio Grande do Sul, o link vai estar aqui na descrição. Vamos acompanhar aí, pessoal, vamos lá. Começa de algo mais fresco, com ideias novas, sim, entendeu? E até pelo seu linguajar, que é dito como moderno e tudo mais, né? O Roger hoje é um técnico pragmático. A sua gestão é da década de 70. Ou seja, comprometido com aqueles que ele traz, porque o Ronaldo, eu não vou demonizar o Ronaldo, tá? O Ronaldo é o menos culpado. O Ronaldo é uma escolha do Roger, é uma escalação do Roger. Ele está à frente de outros porque o Roger definiu isso, entendeu? E outra, é baseado na forma que o Roger está gerindo. Uma vez o Roger, treinando o Grêmio, trouxe um jogador do Novo Hamburgo, William Schuster. Tá? Ou seja, ele simplesmente tem as suas escolhas, as suas convicções. E infelizmente, ele está pagando por isso. O fato dele colocar jogadores na frente dos outros é a sua forma de escolher, é a sua forma de gestão. O time dele não muda em nada, simplesmente ele não muda em nada. É previsível, como eu disse o Guimarães? Sempre é, porque ele é um técnico que se tornou um técnico à moda antiga. E infelizmente isso aí está se materializando na forma como o time é escalado, na forma como ele substitui, né? Ou seja, as hierarquias que ele se baseia na sua gestão de vestiário estão, na minha opinião, atrapalhando a sua evolução como treinador. E sim, o Roger precisa retornar à promessa que ele sempre foi. Então eu lamento muito ver um treinador que está estagnado, com medo, com receio, né, de não ter o seu trabalho longevo. Guimar, já deu errado aqui em Porto Alegre colocar o Ronaldo? O Ronaldo, eu acho que sim, é um jogador. Lembrou o Cabral, Cláudio Cabral, né? Jogador que é insuficiente, se tá no grupo, joga. Né? Ele é Falar um pouco também, ô Gambá, sobre a entrevista coletiva do José Olavo Bisol. Porque ontem, em um determinado momento, o Lucas Colar, meu parceiro lá de Vozes do Gigante, ele pergunta pro Bisol o que o torcedor pode fazer ou pode observar para acreditar que o Inter vai fazer uma remontada no Campeonato Brasileiro,
na Copa Libertadores agora diante do Flamengo. Flamengo, inclusive, que perdeu, né? Também caiu na Copa do Brasil, ou seja, vai vir com tudo na Libertadores. O que o Bisol ele diz? Sem ele sombra de responde dúvida, o seguinte: tu não é colorado, Lucas Colar? Tu não acredita? E o Lucas responde: só um pouquinho. Eu não estou falando do coração, eu não estou falando do sentimento, eu estou falando da gestão. Ele: não, mas se tu como colorado não acredita, eu como colorado eu acredito. Enfim, ficou uma situação constrangedora, vexatória. Esse cara que quer que a gente acredite que o Inter vai fazer uma remontada na temporada, o cara que está fazendo uma escada e um escudo em cima do coloradismo das pessoas. E onde está a gestão de vestiário? Onde está a organização do trabalho? Onde está esse trabalho que lá atrás, quando tomamos 4 para o Botafogo, lá no Rio de Janeiro, ele bateu na mesa? Eu acredito, nós trabalhamos e tal. Ontem estava pianinho, baixinho, mãozinha assim, ó, entrelaçada, assim, olhando para baixo para responder, tentando mostrar uma calma que não existe. Porque a gente sabe, a gente conversa com as pessoas de dentro do vestiário, a gente conversa com os jogadores, a gente conversa com os funcionários, a gente conversa com as pessoas como um todo. Então, se a gente tem que apelar pro coloradismo, faz o seguinte: tu não precisa estar aí, Bisol. Porque a gente tem 8 milhões de colorados que apostam no coloradismo e não em ti. Tu pode pedir para sair, tu não precisa estar aí então no vestiário. Vamos falar um pouquinho sobre o planejamento do Inter a partir de agora, tá? Tem uma parcela bem significativa da torcida que quer a saída do Roger. Ontem o Bisol garantiu a permanência do Roger, mas eu tô, né, nessa brincadeira há algum tempo, né? Palavra de dirigente garantindo o treinador vai até a página 2. Que nem a renovação antecipada do Roger, que eu falei que em nada era a mesma coisa. Vai até a página 2. Então, assim, a questão é: até que ponto uma eventual derrota para o Bragantino interfere nessa convicção? Até que ponto o primeiro jogo contra o Flamengo interfere? Ou o Roger vai comandar o Internacional nos jogos contra o Flamengo e a partir daí o Internacional, sendo eliminado da Libertadores, vai buscar o seu novo treinador? Eu acho que tem uma situação do jogo contra o Flamengo que a eliminação diante do Fluminense acaba oferecendo um rótulo para o Inter. O Inter entra contra o Flamengo muito menor do que há uma semana, não vou dizer 24 horas porque perdeu o jogo de ida. Não, é um azarão. Menor é um azarão do que há uma semana e um dia. Embora o Flamengo seja eliminado também. Mas assim, Guimarães, comparação. Mas Guimarães, eu concordo contigo, tá? Muito menor. Mas antes, o favoritismo do Flamengo era muito maior. Para mim é maior ainda. Não, mas agora eu acho que a eliminação do Flamengo, não, senhor. A eliminação do Flamengo pro Atlético Mineiro também, só aumenta a pressão do Flamengo. Não, senhor. Eu discordo. Aumenta a pressão do Flamengo. Foi ruim pro Inter, tá? Foi ruim pro Inter. Claro que foi ruim. Claro. Não, claro que foi ruim. É ruim pro Inter, sim, justamente por ser ruim pro Inter. Tá sendo muito criticado lá. Que esse favoritismo, para mim, aumentou. Eu vou explicar por que aumentou. Primeiro, uma competição a menos para se preocupar. Isso no calendário do futebol brasileiro e na mentalidade dos jogadores é ouro. Uma competição a menos para se preocupar. Segundo, o Flamengo vai ter afinado melhor as suas contratações, entrosado melhor os 18, isso é dado, isso é fato, informação, 18 jogadores do Flamengo já vestiram camisas de seleções nacionais. Isso aí não vale. O Inter tem 2 jogadores selecionáveis na frente que não fazem gol nenhum, rapaz. 18 jogadores. Só tem o que no meio, depender do jogador, né? Uma coisa é você ser jogador de uma seleção aqui da América do Sul, uma coisa é ser jogador da seleção brasileira, da seleção espanhola. Aí é diferente, né, pessoal? Aí é diferente, né? Mas, claro, pessoal, eu acho que foi ruim para o Internacional o Flamengo cair fora da Copa do Brasil, né? Porque a responsabilidade vai estar toda para esse jogo da Libertadores. O foco, jogo da Libertadores contra o Internacional. E os caras vão entrar mordidos, né, pessoal? Sem sombra de dúvida. Os caras vão entrar aí para já fazer o resultado no primeiro jogo. A gente espera que não entregue, né? Não seja igual ao último jogo. Não entregue o jogo, né?
que vestem camisa de seleções nacionais, tá? 18. É só um fato, porque pro cara chegar a uma seleção já deve ter feito alguma coisinha na vida, mas né? no Inter não Pois tá dando certo isso. Esse é outro ponto. Enfrenta um time que investiu bastante e que trouxe excelentes jogadores. O Inter se torna, diferente do que foi há uma semana e um dia, mais franco atirador nesse momento contra o Flamengo. Para mim o favoritismo aumentou, pensa numa competição só, afina mais o elenco, entrosa mais os seus novos reforços e entra na sua prioridade. Outra coisa, a Copa do Brasil nunca foi para o Flamengo uma prioridade. A Libertadores eu não vejo nenhuma tentativa de equiparação, nenhuma tentativa de redução que possa imaginar nesse momento o Inter com alguma chance, a não ser Gamba. buscar Felipe Gamba no imponderável, no imprevisível. Assim, claro, a gente sabe que o futebol ele tem das suas, né? Ele pode aprontar também. Imprevisível, mas o dia, ponderável. eu não boto o trabalho do Roger com deadline no dia 20. Eu coloco o trabalho do Roger no deadline do dia 13. E aqui eu explico. É um jogo de ida. E aqui eu explico. Dependendo do que acontecer dia 13, não tem dia 20. O Inter tem que voltar. O Inter não tem que voltar vivo do Maracanã. O Inter, porque dependendo se o Flamengo ganha de 2-3, não tem como reverter esse jogo. Não. E além de não ter como reverter, se contra o Fluminense, que o primeiro jogo era no Beira-Rio, que estava 0-0, vamos dizer assim, no jogo, tu imagina perdendo no Maracanã pro Flamengo, de repente num score um pouco maior, e voltando pro Beira-Rio, sendo então eliminado dentro de casa, num contexto que talvez de repente também possa ser desfavorável. É óbvio que o torcedor, se já colocou só 33 contra o Fluminense, o torcedor não vai nem no Beira-Rio no jogo contra o Flamengo no dia 20. Pessoal, a mídia gaúcha já coloca um certo favoritismo aí pra cima do Flamengo, né? Eu também concordo. Se o Flamengo já era favorito, depois da desclassificação aí na Copa do Brasil, se tornou mais favorito ainda, né? Então, é claro, eu acho que quando a gente sabe que um time é muito favorito, não é porque o time, vamos lá, como é que a gente pode dizer, vai passar por cima, não é porque o Flamengo vai dar uma goleada, vai dar de 5, vai passar por cima, não vai tomar... Não, pessoal, o Flamengo é favorito de acordo com as circunstâncias. Inclusive foi citado aí, né? Não, o Flamengo também está em crise. O Flamengo não está em crise, pessoal. Eu posso aqui concordar com vocês que o Flamengo foi desclassificado da Copa do Brasil. Isso é um ponto a ser citado. Mas crise no Flamengo, não. O Flamengo foi desclassificado. Eu já vejo aqui, mesmo o Flamengo sendo desclassificado, não tem essa pressão que tem lá no Rio Grande do Sul com o Internacional, né? Teve protesto, a torcida protestou, muitos já pedem a saída de Roger Machado, né? Mas, pessoal, eu sou bem realista. Hoje, se o jogo fosse hoje, o Flamengo é favorito. Vai ganhar? Não. Aí, nem sempre o favorito ganha, né, pessoal? Mas que é favorito, né? Eu não posso afirmar aqui que o Flamengo vai passar pelo Internacional. Mas, como eu disse, o Internacional jogou contra o Fluminense, que olhe lá, que não é grande coisas. A gente sabe que o Internacional é um time médio. Eu não sei porque, sempre eu digo aqui que a mídia coloca o Internacional sempre como um dos principais times do futebol brasileiro a ganhar algo. Mas para mim o Internacional é um time médio. Perdeu, não jogou um bom futebol em nenhum momento. Os 2 jogos o Fluminense foi superior. E olha que o Fluminense não vive bom momento, né, pessoal? Isso aí é um fato, né? O Fluminense não vive bons momentos. Mesmo assim, tirou o Internacional, né? Aí quer dizer, o Flamengo pegou um Atlético na Copa do Brasil. Vamos ser bem realistas, o Flamengo... Você viu a imprensa gaúcha aí falando.
O Flamengo não estava nem aí para a Copa do Brasil. Eu concordo com a mesma opinião. Para mim também o Flamengo não estava nem aí. Não estava não, nem tá, né? Ok, caiu fora. Você viu que os 2 jogos o Flamengo entrou com um time que foi muito contestado, inclusive fazendo bons jogos, né? O Flamengo caiu fora, caiu. O Flamengo caiu fora para o Atlético, mas principalmente o Flamengo entregou o jogo, pessoal. Primeiro jogo o Flamengo entregou o jogo, né? Então, diante disso, a torcida tá cobrando o Flamengo, tá? Porque a torcida do Flamengo quer sempre ser campeão. Mas, para mim, o Flamengo tem o melhor time, tem o melhor elenco, joga o melhor futebol, tem o melhor treinador. E vive um momento melhor, né? Líder do Campeonato Brasileiro. Se você olhar para a tabela, você vai encontrar o Internacional lá na parte de baixo da tabela, né? Então, isso já diz tudo, né? Então, o que esperar desse jogo? Para mim, o Flamengo vai tomar... O Flamengo já é dominante nos jogos, do início ao fim. E a gente espera, né? A gente espera que o Flamengo consiga fazer um bom jogo contra o Internacional, que domine, que parta para cima, que agrida o adversário, que não deixe a equipe adversária respirar. Isso aí é um fato, né? Os gaúchos aí parece que estão desanimados, né? Claro, é possível o Internacional ganhar. Para mim né? Faz parte, né? Principalmente quando se fala de futebol, né? Futebol é aquele esporte que nem sempre o melhor vai vencer, né? Isso aí é um fato, né, pessoal? Mas eu sou bem realista. Se o Fluminense fez o que fez com o Internacional, eu acho que o Flamengo tem condições de fazer 2 bons jogos e sair com a vaga, né? Inclusive a cabeça do Flamengo, a mídia gaúcha aí lembrou bem, né? Não vai ter mais Copa do Brasil para se preocupar, pessoal. Esqueça a Copa do Brasil, agora só vai ter Libertadores e Brasileirão, né? Inclusive Brasileirão, né? Tem um jogo decisivo aí no sábado contra o Mirassol. Vale destacar, pessoal, que o Mirassol é uma das equipes que vem dando trabalho na competição, né? Vem ganhando de alguns times que muito dizia que era favorito, né? Ali tá na parte de cima. Claro, a gente sabe que todo ano tem um cavalo paraguai, né? Todo ano é um clube que se destaca. Mas, no final da competição, geralmente esses times despencam lá de cima também, né? Então, não é surpresa para mim se o Mirassol despencar. Tem que vencer esse jogo do Mirassol, se manter aí na liderança do campeonato. E depois, aí sim, pensar no Internacional. Mas eu acho e tenho certeza que para mim, o Flamengo vai passar e vai vencer os 2 jogos, pessoal. Para mim, o Flamengo vai vencer os 2 jogos. Eu sei que muitos estão perguntando, será que vai ser fácil? Não, fácil, não tem como a gente saber aqui se vai ser fácil, se não vai ser fácil, né? O que a gente espera é que o Flamengo consiga fazer os 2 bons jogos aí, consiga dar a vitória, né? E principalmente não entregar no primeiro jogo, né? O Flamengo perdeu para o Atlético Mineiro, entregou no primeiro jogo. E a classificação, o Flamengo caiu fora justamente por causa disso, né, pessoal? Porque perdeu o primeiro jogo da forma que perdeu. A gente sabe como perdeu, né? Léo Pereira dando um gol absurdo, né? Mas a gente espera que não aconteça, né? Inclusive, se fala ainda o Flamengo de reforços, né? Se falando aí que o Flamengo pode contratar um novo zagueiro, né? Se o Flamengo já tem um elenco que tem, ainda fala em contratações. E a mídia gaúcha está preocupada aí, por quê? Porque é como eles disseram aí, pessoal. O Flamengo caiu fora, a torcida cobrou. Talvez se o Flamengo tivesse passado, e fosse jogar esse jogo contra o Internacional, talvez não fosse com tanta pressão, os caras iam mais relaxados, né? Agora não, né? Caiu fora, a torcida tá cobrando Felipe Luiz, que inclusive eu acho injusto. E aí agora os caras, quem vai pagar o pato é o Internacional, né? A tendência é que o Flamengo faça um grande jogo contra o Internacional, né? E tomara que faça. Mas eu tô sempre dizendo aqui, importante primeiro é fazer um bom jogo aí contra o Mirassol, pessoal. Eu acho que Felipe Luiz vai fazer alguns testes, né? Quando eu digo teste, pessoal, eu acho que Felipe Luiz não vai entrar com o time titular, né? Eu acho que o que ele tem de melhor talvez ele vai deixar para esse jogo da Libertadores, né? Caiu fora da Copa do Brasil, então você não pode
de maneira alguma vacilar, né? Como a gente diz, né? Então a gente espera que realmente esse jogo contra o Mirassol entre com os caras ali que talvez não vai ter 100%. Quando eu digo 100%, não é aqueles caras que realmente vai entrar em campo contra o Internacional, né? Aí com o Internacional, aí sim, pessoal. Internacional, eu tenho certeza que tem que ir com força máxima, né? Tem que ir com o que tem de melhor, tem que ir em busca da vitória, tem que ir com o objetivo de já fazer um bom resultado. Inclusive, eu acho que o Flamengo vai fazer um bom resultado nesse jogo aí, pessoal. Então é isso, pessoal. Deixa aqui a sua opinião também. Se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.